Continuando no curso de Lógica de Programação, aqui na linguagem C, estou aqui com o meu dev aberto, né, já com o código aparecendo aqui, é a 12ª aula sobre matrizes. Esse código aqui é o aula 12, código 01, que já está lá para download no site. E nesse código aqui eu vou resolver um problema com matrizes. No caso, eu vou preencher uma matriz, eu vou exibir a matriz, né, depois de preenchê-la. Posso exibir matriz, posso exibir a diagonal principal dela, o triângulo superior dela, o triângulo inferior e o determinante. E também sair do programa. Ou seja, eu busquei aqui exemplificar um pouco mais a questão da matriz na matemática, né, e mostrar o quanto ela é utilizável também na programação. Bom, eu tenho aqui o começo do meu programa, eu tenho aqui a definição da minha matriz, ou seja, esse colchete aqui é o número de linhas, esse aqui é o número de colunas. Eu tenho o contador 1 e o contador 2, que vão me servir, né, como variáveis para a contagem na minha estrutura de repetição determinada, aqui no for e no for. Ou seja, o primeiro for ele vai percorrer as linhas da matriz e o segundo vai percorrer as colunas de cada linha. Tenho aqui a variável do menu, né, que vai controlar o meu menu, e tem uma variável que vai armazenar o determinante, né, na hora de que eu for calcular o determinante. Bom, primeiramente o programa, né, ao iniciar, ele vai pedir para a gente preencher a matriz. E como é que a gente preenche a matriz? Eu vou ter um contador, que vai de 0 até antes de 3, no caso de 0 até 2. É justamente o contador que vai preencher que vai, no caso, contar a linha da matriz. E aqui o segundo contador, né, dentro desse, ou seja, para cada contagem dessa estrutura de repetição, eu vou ter aqui essa contagem também da estrutura de repetição, ou seja, para cada um das 3 linhas eu vou ter uma contagem para cada coluna. E aí vai de 0 a 2, aqui também de 0 a 2, e ele vai o que? Preencher, né? Ali eu vou perguntar, ó, linha, perguntar não, vou pedir para a pessoa digitar, linha tal, coluna tal, no caso vai ser, quando a linha for 0 e 0 vai aparecer linha 1, coluna 1, apenas, eu botei esse mais um aqui apenas para ficar mais legível, vocês vão ver depois qual é o efeito disso aqui. E aí eu vou ter aqui, ó, leitura do teclado, número, ele vai armazenar aqui, matriz 0, 0. No primeiro instante, né, primeira estrutura de repetição 0, segunda estrutura de repetição 0. Ele vai armazenar em 0, 0. Aí depois eu vou ter o quê? Primeira estrutura de repetição 0, depois aqui 1. Ele vai armazenar na matriz 0, 1. Ou seja, eu estou na linha 1 e vou preencher agora aqui, ó, 1, 2, 3. Aí depois eu vou aqui para a segunda linha, depois 1, 2, 3. Ou seja, ele vai preenchendo item a item da minha matriz. A partir do momento que eu vou terminar de preencher, ele vai dar aqui um System CLS. Quem lembra o que é System CLS? Serve para dar uma limpeza na tela, né? Esse CLS vem de Clear Screen, limpar tela. E aí, enquanto o menu for diferente de 6, por que 6? Porque é a opção de saída do meu programa. O que eu vou fazer? Eu vou escolher entre uma das opções, exibir matriz, diagonal principal, triângulo superior, triângulo inferior, determinante, né? Ou sair. Aí ele mostra aqui a opção escolhida, ele vai ler essa opção. E aí, a partir de cada uma, né? Eu tenho aqui meu switch, minha estrutura de caso, ele vai executar mediante o que for escolhido. Se eu escolher a primeira opção, que é exibir a matriz, o que ele vai fazer? Ele vai também aqui, ó, assim como lá em cima eu vou preencher, eu vou usar a mesma lógica para exibir. Só que a diferença é que em vez de eu captar o que o usuário digitou, eu vou imprimir na tela uma posição da matriz. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui o primeiro contador, que vai de 0 até 2. O segundo contador, que também vai de 0 até 2. Por quê? Porque ele é uma matriz 3×3. E aí eu tenho aqui, ó, imprimir por 104D. Vocês lembram o que significa esse 4 aqui? Esse 4 significa que eu aloquei 4 espaços para o meu número. Ou seja, se o meu número tiver apenas um algarismo, ele vai botar 3 espaços e um número. Se o meu número tiver 3 algarismos, ele vai botar apenas um espaço e os 3 algarismos. Ou seja, ele vai alocar para ficar formatado. Vocês vão ver também o efeito disso aí quando o programa estiver em execução. Ele vai imprimir aqui, ó, o contador 1 e o contador 2. No primeiro instante vai ser 0 aqui e 0 aqui. Ele mostra aqui, matriz 0, 0. E ele dá um print F e ele não dá o /N para descer a linha, ou seja, ele vai imprimir na direita, ou seja, vai imprimir após esse aqui. Aí depois ele imprimir matriz 01 e matriz 02. Quando ele imprimir matriz 02, ele vai sair dessa estrutura de repetição,
vai vir para cá, vai descer uma linha e voltar para cá. Por quê? Porque essa estrutura de repetição aqui ela ainda não acabou. Vai imprimir agora a matriz, essa aqui vai ser 1 e essa aqui vai ser 0. Vai imprimir agora matriz 1, 0, 1, 1 e 1, 2. Depois vai imprimir novamente um dessa linha, volta para cá, incrementa 1 e vai fazer o que? Matriz agora, matriz 2. Né? 2, no caso do contador 2. Vai ficar matriz 2, 0, 2, 1 e 2, 2. E aí ele vai imprimir a matriz. Agora, as próximas opções aqui do menu são baseadas nisso aqui. Aliás, todo o funcionamento da matriz ele é baseado em contadores, em estruturas de repetição. Por quê? Porque você vai estar sempre percorrendo os itens da matriz, assim como um vetor. E aí, se eu quiser imprimir a diagonal principal, lá no slide eu expliquei que a diagonal principal é composta dos elementos que têm o mesmo número de linha e coluna. Ou seja, o item, né, na linha 1, coluna 1, na linha 2, coluna 2, na linha 3, coluna 3. Como é que eu faço isso? Eu boto novamente para ele contar todos os itens da matriz. E na hora de imprimir, eu dou um if aqui, né? Ou seja, se o contador 1 for igual ao contador 2, ou seja, o contador 1 é de linha, o contador 2 é de coluna. Se eles forem iguais, ou seja, se eu tiver aqui 1 igual a 1, aí ele vai imprimir isso aqui, ó. Vai imprimir lá, tem que imprimir. Se não, se ele não tiver na posição onde a linha é igual à coluna, ele vai imprimir 4 espaços para justamente dar um espaço lá da matriz, como se fosse um espaço em branco. E aí ele vai fazer o que? Aqui ele vai imprimir a diagonal principal. Esse aqui ele vai imprimir o triângulo superior, ou seja, os itens acima da diagonal principal. Quando é que os elementos aparecem acima da diagonal principal? Quando a linha é menor do que a coluna, ou seja, elemento 1, 2, no caso, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3. Ou seja, aqui ele vai fazer a mesma lógica daqui de cima, só que em vez de quando for igual, vai ser quando for menor, no caso a linha for menor que a coluna. E aqui o de imprimir o triângulo inferior é a mesma coisa, a mesma lógica, mesmo tudo, só muda um sinal, que é justamente quando a linha for maior do que a coluna, ou seja, elemento 2, 1, elemento 3, 1, 3, 2, ou seja, a linha é maior, né, do que a coluna. E por fim aqui, que seria um pouco mais complicado, é o determinante. Já o determinante, eu não vou usar nenhuma estrutura de repetição. Eu utilizei o cálculo direto com as posições da matriz. E aí, para a gente lembrar o determinante, né, como é que a gente calcula o determinante da matriz? Eu tenho o teorema, né, de Sarri, ou Sarros, eu pelo menos aprendi Sarri no colégio, espero que esteja certo, se não estiver certo me corrijam. O teorema de Sarri ele é para matrizes 3 por 3. Eu tenho aqui o elemento da matriz, aqui é o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23. Por exemplo, esse aqui é a diagonal principal. Esses de 3 aqui de cima são o triângulo superior. Esses de baixo aqui, ó, o triângulo inferior. E para eu calcular o determinante dela, o que eu faço? Eu repito essas duas primeiras colunas aqui, não? Essa primeira coluna aqui, ela vem aqui. Essa segunda coluna daqui, ela vem aqui. E o que eu faço? Eu faço a multiplicação pelas diagonais principais e secundárias. Ou seja, eu multiplico A vezes E vezes I, somo com B vezes F vezes G, mais C, né, vezes D vezes H, são as diagonais principais aqui, né? E diminuo pelas diagonais secundárias, que são C vezes E vezes G, menos A vezes F vezes H, menos D vezes B vezes I. E aí, né, faz mais ou menos isso aqui. Esses três primeiros aqui são os elementos das diagonais principais, e esses aqui são das diagonais secundárias. E eu posso resumir, né, essa operação daqui para ficar mais claro, mais legível, dessa forma aqui. Ou seja, todos os elementos das diagonais principais menos todos os elementos das diagonais secundárias. E agora, como é que eu faço isso lá na minha programação? Bom, basta pegar o elemento, né? Eu sei que isso aqui é o matriz 00, esse aqui é o matriz 01, esse aqui é o matriz 02, esse aqui é o matriz 10, 11, 2 e 20, 21, 22. Com isso aqui fica fácil. Basicamente é organizar, né? Por exemplo, esse aqui é 00, 11 e 22.
que é que eu faço? Matriz 001122. Multiplico isso aqui tudo, né? Entre parênteses. Aí faço o que? Mais. Aí eu vou mostrar aqui agora, né? Esse daqui, ó. Esse. E seria esse e esse, né? Aí vai ficar 01, 12 e 30. No caso, 20. E aqui fica como 011220. Cadê aqui, ó? 011220. Ou seja, basta você fazer isso aqui tudo, transformando, né? Essa imagem aqui, né? Os elementos dela aqui nas matrizes. Aqui, ó, na matriz. A única diferença é que quando você for botar um menos aqui, ó, você vai ter que colocar esse parênteses aqui, fechando com esse parênteses aqui, e tudo que tem aqui dentro, até aqui assim, tudo que tem aqui dentro, ó, são essas somas daqui, ó. E aí, o que eu faço? Mostro o determinante, né? Ele vai calcular, vai armazenar aqui nessa variável, ele vai dar aqui, ó, um printf para exibir o valor dessa variável, determinante. E aí ele imprime a linha, né, para ficar mais organizadinho, e aqui ele pausa o programa para a gente ver o que foi que aconteceu. E vamos lá, vamos compilar para ver como é que está o programa. Bom, vou preencher aqui agora os elementos da minha matriz. Linha 1, coluna 1, na verdade linha 0, coluna 0, né? Eu botei apenas o mais 1 na hora de imprimir, que é justamente isso aqui. Esse mais 1 aqui, ó. Só para ficar mais legível para a gente, né? Porque linha 0, coluna 0 é um pouco complicado. A linha 1, coluna 1 fica um pouco melhor de se entender, apesar de que o programa da linguagem C começa de 0 até n-1. E aí eu vou botar aqui, ó, 4, né, 5, 2, 3, 8, 1, 9, 7, 6. Colocando aqui agora, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar a tela e vai exibir o menu. Pronto. Perfeito. Bom, primeiro vamos exibir a matriz, né? Opa, como fica aqui legal, ó. Vocês estão vendo que tem um espaço aqui? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 espaço em branco e um espaço vazio. Isso aqui eu já expliquei em aulas passadas. É justamente o efeito disso aqui, ó, por 104D. Ele aloca pelo menos 4 espaços para o número. Os espaços que não forem ocupados por número ficam ocupados por espaços vazios, barra de espaço. Eu tenho aqui, ó, minha matriz bonitinha. Se eu for mostrar a diagonal principal, eu tenho aqui, ó, 4, 8 e 6. Né? É isso que deve aparecer. Quando eu for botar aqui, ó, 2, diagonal principal, o que será que aparece? Ó, 4, 8 e 6. E como é que eu consegui dar esse espaço aqui? Justamente com esse else. Ou seja, eu imprimo se tiver no espaço da diagonal principal. Se não tiver, o que eu faço? Imprimo os espaços para justamente ocupar aquele espaço ali com algo vazio e empurrar o restante da matriz para a direita, né, para poder ficar bem formatadinho. Quando eu for imprimir agora aqui o triângulo superior, tem que imprimir esse 5, 2, 1. E quando eu for imprimir o triângulo inferior, eu tenho que imprimir aqui o 3, o 9 e o 7. E aí vamos lá fazer? São 3, triângulo superior, 5, 2, 1. Depois 3, 9, 7. Ó, 5, 2, 1. Da mesma forma que espaçou e tudo, como no exemplo acima, né? Aconteceu. E por fim aqui, eu acho que é o 397, né? O triângulo inferior. 397. Ou seja, já consegui exibir aqui os itens diversos aqui da minha matriz matemática. E por fim o determinante, né? Quanto é que será que vai dar o determinante? O determinante seria o quê? Se eu for exibir aqui novamente minha matriz, seria 4 vezes 8 vezes 6, né? Aí depois vem 5 vezes 1, aí você repete isso aqui, vezes 9, né? Fazendo todo aquele algoritmo, né, que já foi explicado. Quando eu for botar aqui, ó, o 5 do meu determinante, o determinante deu quanto, Pablo? Deu 17. Se vocês pegarem no papel, vocês podem verificar que o computador não erra. Pelo menos se for bem programado, ele não erra. E aí a gente tem um belo programa que resolve matrizes matemáticas aí, ó.
E aí você pode estender o programa para calcular uma matriz transposta, uma soma de matrizes, uma multiplicação de matrizes, um escalonamento de matrizes, a inversa da matriz. Então, vocês já podem aí, ó, brincar um pouco mais e trabalhar com essa parte matemática da matriz, até para ajudar, né? Para você que é aluno do ensino médio, aluno da faculdade, está precisando de uma ajuda computacional aqui para testar seus programas, você pode desenvolver aí, ó, programas, né, que trabalham com matrizes matemáticas. E aí, né, vou botar aqui 6 para sair. E apenas uma curiosidade, e se eu quiser aumentar a minha matriz, quiser que ela fique um pouquinho maior, como por exemplo a matriz 5 por 5, bom, não é muito difícil. O que eu tenho que fazer? Aumentar os índices da minha matriz para 5, aumentar os valores da estrutura de repetição dos contadores, para eles irem até 5, e aqui eu não vou botar o determinante, porque aquele determinante, essa regra de Sarros, o Sarri, ele é especial para matrizes 3×3. Eu vou apenas mostrar aqui, no caso, a diagonal principal, triângulo superior e triângulo inferior, de uma matriz 5 por 5. Apenas fui trocando aqui, eu quero 3 para ser 5. Será que funciona? Vamos ver. Ó, pelo menos compilou, né? Então vamos lá, né? Deixa eu botar aqui números aleatórios. Aqui colocando números aleatoriamente no meu teclado. Ó, preencheu. Será que ele vai exibir a matriz? Prontinho. Tá aí perfeitamente. A matriz foi, no caso, devidamente preenchida. E se eu quiser exibir a diagonal principal, será que ele vai mostrar aqui, ó, 1, 8, 3, 8, 6? Vamos testar. Perfeito. E se eu quiser mostrar o triângulo superior? Deixa eu repetir aqui a matriz. Ah, é bacana. 4, 5, 6, 3, ó, 4, 5, 6, 3, ou seja, ele mostrou perfeitamente como a gente queria. Se eu botar aqui o triângulo inferior, ele mostra aqui, né? 4, 2, 2, 1, 6, 4, 5, 7, 3, né? 4, 2, 1, 6, 4, 5, 6, 7, 3. Então, ele mostra, faz perfeitamente, né? Ou seja, isso vai em relação à escalabilidade do programa, ou seja, com algumas poucas modificações, você consegue aumentar a capacidade de armazenamento, né? A capacidade, né, de funcionalidade do seu programa, né? Aceitar uma matriz maior com valores, com um número maior de valores, de forma rápida e prática. Isso aí chama-se uma característica chamada escalabilidade, né, de um programa. Há outras abordagens melhores, né, mas isso aqui já é sim uma escalabilidade. Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem atentos à próxima aula, 13ª aula, que é a aula sobre procedimentos.